Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 128, irmão. Pela manhã, nós falamos sobre a salvação da família. E agora, pela noite, o nosso tema é a família que serve ao Senhor. E eu queria abrir esta mensagem apresentando diante do Senhor o meu louvor e a minha gratidão. O maior desafio do pregador, o maior desafio do preletor, de quem está trazendo uma mensagem, é perceber que ele está pregando, que ele está comunicando algo que é verdade para ele. E para falar de uma família que serve ao Senhor, eu preciso abrir esse tempo louvando a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, que nesse tempo tem sido algo especial da parte de Deus na minha vida. Não estou fazendo isso para me vangloriar de nada, irmão. Eu estou fazendo isso porque publicamente eu preciso honrar essa minha turminha. Mas eu preciso publicamente reconhecer: Deus tem sido bom comigo ao colocar do meu lado uma turminha com um coração também dedicado ao reino e ao serviço do Senhor. E eu espero de verdade que você também possa experimentar disso. De uma família que serve ao Senhor, de um lar dedicado a Deus, de um lar que entende que, por meio do servir ao Senhor, nós somos presenteados por Ele. Eu espero que de verdade você tenha essa alegria. E eu tenho certeza de que se você está olhando agora e encontrando alguma impossibilidade, dizendo: poxa, Fagner, bacana que você está testemunhando disso, mas eu não sei se na minha casa eu vou conseguir experimentar disso. Deixa eu te dizer, algumas pessoas na Bíblia foram surpreendidas com notícias que pareciam impossíveis. E para todas elas a resposta foi a mesma: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Foi isso que Maria ouviu da boca do anjo que comunicou a ela o nascimento de Jesus, e ela falou: não sei como é que vai ser isso, é impossível. De repente você está olhando, lembrando da tua casa agora e falando: bacana, Fagner, eu até queria, mas não vai dar não, porque você não conhece a turma lá de casa. Deixa eu te dizer, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Dispõe o teu coração, abre esse desejo diante do Senhor, e você vai ver Ele usando você para que isso se torne uma realidade. Eu creio nisso. Espero que você creia também. Salmo 128. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo foi o salmo lido e ministrado no meu casamento. Dia 15 de dezembro de 2006 nós casamos. E esse salmo foi lido no nosso casamento. Eu gosto muito desse salmo. E eu queria ler ele contigo para nós meditarmos. O título aqui na minha versão diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos
e a paz sobre Israel. Amém. Bonito esse salmo, né? Só que, como todo salmo, ele traz simbolismos e representações que para nós estão um pouquinho distantes. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita considerando o contexto da época dos homens que, tomados pelo Espírito Santo, a escreveram. Conduzidos pelo Espírito Santo, foram escrevendo cada trecho desses livros. As próprias parábolas que Jesus conta, ele usa figuras de linguagem, ele usa termos de representação que para nós, hoje, nos nossos dias, estão um pouquinho distantes. Eu acredito que poucos aqui têm plena noção de como é a lida de um pastor de ovelhas. A gente vai pesquisando, vai encontrando as figuras, vai ouvindo uma e outra vez e vai absorvendo os exemplos, mas de fato a gente não conhece essa realidade. Ou é plenamente do teu contexto ouvir as palavras de Jesus em João 15, dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem estiver em mim, ele fala da poda da videira. Aquilo era o dia a dia daquelas pessoas que cultivavam suas próprias videiras em casa. Distante um pouco da nossa realidade, ou talvez da grande maioria de nós. E este salmo, da mesma forma, traz algumas representações, algumas citações que para nós estão um pouquinho distantes. E eu acredito ser muito válido nós pararmos diante dele, buscarmos entender aquilo que o salmista está expressando. O Salmo 128, ele está numa sequência dos chamados cânticos de degraus. O que eram os cânticos de degraus? Os judeus costumavam, ao menos uma vez ao ano, quase sempre no período da Páscoa, fazer sua peregrinação, sua ida até Jerusalém, até o santuário, até o templo. E ao longo dos anos, cânticos, declarações foram surgindo nessa ida. E alguns desses cânticos eram os que eles cantavam, celebravam, declaravam, subindo os degraus que os levavam ao templo, ao tabernáculo. E essa sequência de salmos vai trazendo esses cânticos. E é bonito ver que no meio de tudo isso, há expressões de esperança, há expressões de louvor, há expressões de rendição e há expressão de declaração na convicção da promessa do Senhor. O Salmo 128 é o salmo que retrata uma promessa. E sabe o que é interessante? Normalmente, quando você vai buscar promessas na Bíblia, você vai encontrar muitas promessas condicionais. Se você obedecer os meus mandamentos, se você observar os meus estatutos, então, essa é uma montagem da lógica matemática. Se você pratica algo, então você encontra tal resultado. E o Salmo 128 traz a expressão de uma promessa que não tem essa estrutura condicional, mas que certamente expressa o resultado de algo. Porque ele começa dizendo assim: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse é bem-aventurado. Nossa primeira tradução para bem-aventurado
que não está errada, longe disso, é dizer feliz. Que feliz é esse homem, essa mulher que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Como é cheio de alegria a pessoa que decide temer ao Senhor. Só que se você for buscar um pouquinho mais a fundo a raiz dessa expressão, isso fica muito claro quando você estuda o Sermão do Monte, Jesus declarando as bem-aventuranças. Esse termo no hebraico tem algo mais profundo a traduzir. Não é somente essa felicidade, essa alegria que me deixam aqui parados, extasiados. Aliás, já já nós vamos ver que este não é um salmo de gente parada. Este é um salmo de movimento. A expressão colocada nas bem-aventuranças de Jesus e que está expressa aqui neste bem-aventurado e que está expressa no Salmo 1. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Está vendo como tudo é parado? Se detém, se assenta, que para. Não. O bem-aventurado é aquele que não para, porque a bem-aventurança expressa por Jesus no Sermão do Monte e expressa nestes salmos está dizendo de marcha. Aliás, se você buscar nos arquivos lá do Spotify da Casa Viva, você vai encontrar uma mensagem que o pastor Daniel pregou aqui, falando das bem-aventuranças e dizendo, marcham, avançam. Aqueles que desejam a paz, que têm fome e sede de justiça, avançam, marcham, prosseguem. Aquele que teme ao Senhor. Mais do que a alegria do êxtase de estar parado, aqui o salmista está dizendo, ele vai em frente, ele prossegue. E é por isso que eu posso te afirmar que temer ao Senhor aqui não significa medo. Sabe por quê? Porque medo paralisa. Acho que a grande maioria desse auditório aqui é do tempo do Chaves. É o Chavito. Com meu irmão acá. Chaves del Ocho, não é isso? Ah, sim. Lembra quando o Chaves dava o piripaque? O medo que paralisava ele. Você não lembra disso não, irmão? Você não viu Chaves, não? Eu vi muito. E ele dava aquele piripaque dele, ficava parado, tinha que jogar água para ele voltar ao normal. Eu estava me lembrando que adolescente é só Jesus na causa, né, irmão? Tapa os ouvidos desse menino aí, para ele não ouvir esse negócio aqui. Não tem a bendita ideia. Era adolescente, pai de um amigo viajou, e ele falou assim, ó, aluguei um filme para a gente assistir lá em casa. Faces da Morte. Falei, o que é isso, cara? Ele, não, vamos lá, é muito legal. De terror. De terror nada, irmão. O filme era simplesmente imagem de gente morrendo. A atrocidade, a barbaridade, coisa de maluco, assim. Porém, uma atitude era invariável diante de todos esses que estavam de face com a morte. Parece que as pessoas congelam. O medo, o terror, faz o camarada se fincar no chão. Ele não consegue reagir, ele não tem o que fazer. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Há pessoas que vivem com medo de Deus, se escondendo dele, pensando que podem se ocultar dele, como Adão, lá no Gênesis. Temer ao Senhor não é ter medo e ficar paralisado
E agora? O que eu faço diante desse Deus? Temer ao Senhor é perceber que eu sou feliz nele e posso avançar, posso caminhar, posso ir além, porém reverenciando a Ele em tudo o que eu faço. Temer ao Senhor é ter essa atitude de ir em frente, de buscar algo melhor para mim, de buscar me preparar para as coisas que vão acontecer, mas entendendo que cada resultado, que cada avanço, que cada nova conquista vem dele, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes. Temer ao Senhor é reverenciar a Deus em cada atitude. Você já esteve num lugar ou numa mesa onde as pessoas até pararam e falaram assim: vamos orar pela comida. Mas no fundo do teu coração você ouviu aquela expressão e aquilo aconteceu e você disse: falamos com as paredes. Você já experimentou isso? Longe de querer julgar a oração de alguém. Mas quando algo é expresso em verdade, irmão, aquilo vai lá no fundo do teu coração. Temer a Deus é mais do que abrir os lábios. Aliás, há uma condenação muito dura da boca do profeta dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está muito longe de mim. Nos dias atuais, há uma expressão cunhada pelos teólogos dizendo o seguinte: nós vivemos um tempo de um ateísmo prático. Sabe o que é o ateu prático? É aquele que com a boca, ele até diz crer em Deus. No discurso, ele crê em Deus. Mas na prática do dia a dia, ele é um ateu, ele vive como se Deus não existisse. O lábio dele declara a existência de Deus. E a cada atitude, e a cada escolha, e a cada postura, e a cada decisão, ele nega a existência do Deus que com os lábios ele declara crer. De fato, todo cristão teórico é um ateu prático. Porque a vida cristã, o temor do Senhor, é uma caminhada, é um avanço prático. Eu e você somos desafiados todos os dias a colocar em prática, a marchar, a avançar, temendo ao Senhor. Na tua empresa, na tua escola, no teu trabalho, na tua casa. Muito bacana, muito bonito eu vir aqui, irmão, e pregar. Mas quando eu entrar no carro, for para casa com os meninos, e nós fecharmos a porta de casa, será que a minha vida segue pregando? Será que o meu exemplo de pai segue pregando? Amanhã de manhã, quando eu entrar no meu trabalho, será que o meu exemplo de profissional segue pregando? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele avança, ele anda, ele prossegue diante do Senhor. Esse homem é feliz. E aí o verso 2 vai dizer, ele vai comer do trabalho das suas mãos. Vai ser feliz e vai bem. Aqui a gente tem a notícia desesperadora para o preguiçoso. O homem que teme ao Senhor, que reverencia a Deus e se coloca diante dele, vai ter trabalho. Vai ter que colocar a mão na massa. Mas ele vai ter convicção e certeza que o fruto vem. Que ele está diante de Deus. E aí ele fala, ele vai comer do trabalho das suas mãos, ele vai ter trabalho.
ele vai ser feliz. Felicidade plena em Deus. E ele vai bem. O que ele intentar fazer, o que ele colocar as mãos para fazer, ele vai encontrar um resultado digno. Ele vai encontrar um resultado que louva a Deus. E nessa primeira parte do Salmo, o salmista está apontando sobre esse temer ao Senhor, além de um medo, não é um medo, mas que traz os aspectos de reverência, de respeito, de obediência, de humildade, de afastamento do mal, de confiança, de alcance de sabedoria nele. E aí, o homem que alcança isso, diante desse Deus que o leva a avançar, encontra as palavras de Jesus, que vai dizer assim: olha, eu vim para servir. E você que teme ao Senhor, você que o reverencia e deseja honrá-lo além dos lábios, precisa também servir. A gente vive um tempo onde todos desejamos as honras. Eu passei por 2 aeroportos essa semana, fiquei rindo de uma situação. Os nossos aeroportos estão tomados pelas salas VIP. E é engraçado, porque cada vez mais nós temos mais pessoas VIP. E daqui a pouco todo mundo é VIP. E se todo mundo é VIP, ninguém é VIP. Mas é engraçado como a gente, no nosso desejo, nosso íntimo, a gente fica buscando esse ponto de honra para nós. Irmãos, tem uma pessoa que eu conheço que tem um coração humilde, é meu velho pai, pastor Celso Estevão. Pensa num homem assim, simples, humilde. Mas para conversar com ele, e eu não dou 5 minutos para ele entrar na história de que serviu ao quartel, na brigada paraquedista, e que em toda a brigada paraquedista ele era o único soldado que tinha uma permissão especial para sair na rua a hora que ele quisesse. Porque é bom quando você tem alguma coisa que te destaca dos outros, assim, fala, eu não sou igual a esse todo mundo aí. E aí Jesus olha e fala assim, ei, você que está me reverenciando e quer e deseja caminhar comigo, caminha para baixo. Serve. Se coloca como servo. Entrega o teu coração em serviço. Entrega o teu coração em humildade e simplicidade diante de Deus. Em zelo e cuidado com o teu irmão. Em preocupação com aquela pessoa. Tão simples, tão pequena, que não tem como te retribuir, que não tem como te colocar nos holofotes. Mas o Deus que vê o oculto, que vê o segredo, esse pode te recompensar. Assim é o homem que teme ao Senhor. E aí esse salmo se amplia para a família como um todo. E eu sei, irmãos, não estou me desconectando da realidade brasileira, não. Eu sei que, infelizmente, hoje, nós vivemos uma realidade de famílias no Brasil que não se configuram nesse padrão homem, mulher, filhos. Porém, como igreja, nós comunicamos sobre este padrão, desejosos de que você também possa alcançar isso. Não quero aqui constranger o coração de ninguém, irmão, por favor. Mas eu preciso comunicar do padrão.
Quando a gente fala com jovens, com adolescentes, por mais que hoje a realidade do mundo seja, faça um test drive, vai lá, experimenta um pouquinho. Não, você precisa transar com seu namorado, com a sua namorada. Você precisa se relacionar sexualmente com meninos e meninas para saber do que você gosta. Se esse é o padrão do mundo, esse é o padrão do mundo. Na igreja nós vamos dizer para os nossos jovens e adolescentes, ei, mantenha-se puro até o casamento. A virgindade é o padrão de Deus. O dia que você encontrar o teu esposo, a tua esposa, você vai ver como isso é algo que vai deixar vocês plenos e felizes para começar uma caminhada, um com o outro. Esse é o padrão que a igreja comunica. Por conta disso, nós não vamos receber os jovens e adolescentes que por alguma coisa viveram outra coisa. Não. O receberemos. Deus faz tudo novo. E é por isso que eu estou comunicando esse salmo. Dentro desse padrão. Ele fala do homem que teme ao Senhor. E aí fala da sua esposa. Fala assim, a mulher do homem que reverencia a Deus e que o serve de coração e que assim serve pessoas, porque o jeito mais prático e o termômetro que você tem para entender eu estou servindo a Deus, você está servindo o seu irmão? Fala assim, a mulher desse homem é como a videira frutífera aos lados da tua casa. E aí lembra que eu falei para você dos símbolos que para nós estão tão distantes? A videira para o povo de Israel é um símbolo muito claro. Vocês lembram qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? O primeiro milagre realizado por Jesus foi num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Nesse casamento, a história conta que o vinho se acabou. Naquele tempo as festas duravam dias e dias. E agora, no meio da festa, não há mais vinho. E o vinho e a videira têm um símbolo muito forte para Israel. Eles representam a alegria. Quando o vinho acaba no casamento, está dizendo, não tem mais motivo para se alegrar, para festejar. E Jesus vai e transforma a água em vinho e renova o tempo de alegria para eles. E aqui o salmista no Salmo 128 está dizendo, a mulher do homem que teme ao Senhor é alegria ao lado da sua mesa. É interessante, porque nas rodas de trabalho, na conversa dos homens, por vezes um ou outro vai dizer assim, cara, não suporto aquela minha mulher. Cara, não aguento mais, que mulher chata. Aquela mulher me perturba, me tira do sério. Você está olhando para um homem que não teme ao Senhor. Porque o homem que teme ao Senhor, olha para a sua mulher e tem alegria no seu coração. Ah, Fagner, não vem com essa. Vai dizer que você nunca olhou para a Vivian e falou assim, essa mulher está pedindo. Ela está mexendo comigo. Irmão, a realidade, o dia a dia nos confronta. E de certo, eu falei para vocês, eu casei em 2006. Estamos aí às portas de fazer 20 anos. Esse ano 19, ano que vem 20. Certo, nesse tempo, tivemos nossos desentendimentos. Talvez em algum momento eu possa ter me entristecido por alguma ação ou outra, como tenho certeza que a entristeci também. O que o salmista está expressando aqui é a realidade oculta da caminhada. Por mais que em alguns momentos tenha havido um entristecimento, certamente isso foi suplantado no perdão. Certamente isso foi suplantado na decisão
de renovar a caminhada mais um dia. Certamente isso foi superado quando, ao invés de dizer assim, estou indo para a casa da minha mãe, eu disse, vamos conversar. Quando, ao invés dela dizer, vou para a rua esfriar a cabeça, ela disse, não sai daqui não, a gente precisa resolver isso. E isso nos leva a este caminho de alegria, de felicidade. E essa mulher do homem que teme ao Senhor está ali, porque o homem não foi feito para viver sozinho. Porque lá no Gênesis, Deus olhou para o homem e falou, não é bom ele estar só, ele não vai ser feliz. Eu vou colocar alegria plena na vida dele. E deu a ele a mulher. E diz, o homem vai deixar pai e mãe. Irmão, por favor, casa de mamãe é tudo de bom. Ei, venhamos e convenhamos. Tem nada melhor que casa de mamãe, filho. Roupinha lavada, arrumadinha, passadinha, cheirosa, comidinha com aquele sabor incrível. Hein? Colinho, mimo. Ah, meu filhinho de mamãe, vem cá. Deus olha e fala assim, esse cara vai deixar a casa de mamãe e vai ser feliz de verdade. Feliz nos desafios, feliz na caminhada, feliz na superação, feliz em estar completo. E eu realmente não consigo compreender e entender quando um homem chega a uma certa idade e resolve assim, vou chutar o balde, eu agora quero 2 de 20. Essas barbaridades que a gente ouve por aí. Porque, assim como o vinho, os anos vão passando e ele vai se tornando um produto melhor. Essa videira colocada ao redor da mesa do homem que teme ao Senhor, ao passar dos anos, vai deixando a marca do seu valor na caminhada do homem. Que olha e fala assim, cara, essa mulher esteve do meu lado diante de tantas situações. Essa mulher esteve comigo diante de tantas dificuldades. Cara, quanta coisa a gente superou junto. Quanta coisa a gente abriu mão em alguns momentos e hoje a gente está aqui. Isso é felicidade plena, irmão. E é promessa para o homem que teme ao Senhor. E aí esse salmo olhou para o homem, olhou para a mulher, que traz alegria, e se expande para os filhos. E diz assim, os seus filhos vão ser como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Quantos aqui são pais? Pais e mães? Quantos? Boa parte desse auditório. Talvez você esteja carregando preocupações gigantes com o teu filho, com a tua filha. Talvez você esteja carregando temores. Talvez você esteja vendo um aparelho como esse nas mãos dele e assustado e apavorado com o que isso pode provocar na caminhada e no coração dele. Deixa eu te apresentar um remédio para essa preocupação. Tema ao Senhor. Honre ao Senhor. Reverencie ao Senhor em tudo da tua casa. Porque se você fizer isso, a promessa é: os teus filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa. O que isso quer dizer, Fagner? Por favor, traduz. Começa a traduzir para você. A oliveira é uma das plantas mais firmes que existem. Uma das árvores de raízes mais sólidas, firmadas, é a oliveira. Só que mais do que representar
a árvore. O salmista está fazendo uma declaração que aponta para os seus frutos. E o produto da oliveira, a azeitona, remetem para o povo de Israel a 4 simbolismos, a 4 significados muito especiais. Só tem um probleminha. Para se alcançar isso, precisa de uma coisinha chamada prensa. Talvez você já tenha ouvido falar do momento em que Jesus é levado ao jardim do Getsemane. O jardim do Getsemane estava no Monte das Oliveiras. E o significado de Getsemane é prensa de azeitona. É prensa. Jesus no jardim do Getsemane orando, ele é prensado. Ele se esgota dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E eu te disse que a notícia assustadora viria. É a mesma que Jesus já deixou, ela é assustadora, mas não é novidade. No mundo nós vamos ter aflição, irmão. E os teus filhos, uma hora vão estar longe do teu cuidado, da tua proteção, da tua sombra, da asinha de mamãe. E o mundo vai prensar eles. Volto a dizer, eu estou falando do filho daquele que teme ao Senhor, que reverencia ao Senhor. O mundo vai prensar e esmagar eles. As informações, as circunstâncias, a realidade. Porque desce aqui no Kids, irmão. Aqui no Kids só tem advogado de sucesso, dono de grandes empresas, proprietários de Porsche, de Ferrari. Hoje passou aqui na frente 2 Porsche. Eu mostrei para o meu pequenininho e falei: olha lá, Pedro, 2 Porsche. Ele falou: não sei quem, um coleguinha dele falou que vai ter um. Aqui embaixo, irmão, só tem jogador de futebol muito talentoso. Mas um dia a realidade bate na porta deles. E eles vão ser prensados. Alguns vão alcançar muito sucesso aos olhos dos homens, mas outros não. Viverão em simplicidade, prensados pela realidade. Outros vão ser prensados pelo dinheiro, porque o dinheiro, a riqueza, prensa o homem também, prova o homem, testa o homem. Mas sabe o que é dito a respeito do filho daquele que teme ao Senhor? Ele é como esse produto da oliveira, quando ele é prensado, sai algo muito lindo dali. Quando o produto da oliveira é prensado, ele libera um azeite, ele libera um óleo. E há 4 destinos para esse óleo. O povo de Israel levava o produto da oliveira à prensa, e o primeiro azeite que saía dali, ele era conduzido ao templo. Ele era consagrado ao Senhor. Ele servia como o azeite da unção e como o óleo que era queimado, produzido para produzir incenso e ser queimado em libação e adoração ao Senhor, para produzir o cheiro e o aroma suave que o templo tinha. Sabe o que eu estou querendo dizer? O homem que teme ao Senhor, se o seu filho for provado, testado, prensado pelas ideologias, às vezes a gente fica preocupado, irmão. Daqui a alguns anos, daqui a alguns poucos momentos, meus filhos vão entrar na faculdade, na universidade, e a gente fica cheio de temor. O que a faculdade vai fazer com eles? O que a universidade vai produzir neles? Eu quero temer e reverenciar o Senhor, para que quando a faculdade prensar eles, eles produzam adoração a Deus.
eles sejam esse óleo e esse azeite que sobe como aroma suave ao Senhor. Isso é promessa de Deus. Eu queria desafiar você a não abrir mão disso. Eu vi, tem muitos pais e mães aqui hoje. Se coloca diante de Deus, vamos assumir esse compromisso. Deus, eu quero te honrar, te servir, eu quero temer ao Senhor, para que os meus filhos sejam como o produto da oliveira. Isso não é passe de mágica não, irmão. Quando você honrar e temer ao Senhor, você vai ser o exemplo que os teus filhos precisam. A tua vida prática vai testemunhar para eles quem é Deus. A tua marcha vai avançar junto com eles e eles vão seguir você. E aí, na faculdade, no trabalho, sendo muito rico ou não tendo nada, eles vão ser prensados e vão produzir esse azeite que é adoração, que é consagração, que é louvor, que honra a Deus. Os judeus produziam esse óleo de consagração, de adoração. E aí, mais uma vez, prensavam o produto da oliveira. E agora esse óleo produzido, já um pouco mais fino, é destinado para a alimentação. Sabe o azeite de oliva que você consome? Ele não muda o sabor. Ele não traz um novo paladar, ele não ressalta o sabor do alimento. Ele não muda e transforma aquele prato. Bota aqui um pouquinho de azeite para dar um sabor. Sabe o que o salmista está dizendo? O filho daquele que teme ao Senhor terá capacidade em Deus de transformar realidades, de mudar circunstâncias. Sabe aquela pessoa que chega e fala assim, cara, estava tudo complicado aqui, mas esse menino chegou, parece que as coisas clarearam. Essa menina entrou aqui e parece que trouxe algo novo, produziu algo novo. O mundo precisa ser alimentado por esse sabor. É o teu filho, são meus filhos. Os filhos daquele que teme e honra o Senhor, que vão produzir o sabor que o mundo precisa conhecer. E pela terceira vez são prensados. E um novo óleo é produzido. E esse óleo agora é levado para as lamparinas. Vai ser o combustível que junto com um pavio vai queimar e iluminar ambientes. Jesus, naquele sermão da montanha que eu citei, no Mateus capítulo 5, ele traz um caráter para aquele que quer andar com ele, para os seus discípulos. Ele diz, vocês são a luz do mundo. E ninguém acende uma lâmpada para botar embaixo da cama. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens. O filho daquele que teme, que honra o Senhor, vai iluminar ambientes de trevas. O profeta Isaías, ele declara assim, olha, o mundo está em trevas, e aqueles que andavam em trevas viram uma maravilhosa luz. Essa luz, a luz de Cristo, é resplandecida pela igreja. E eu tenho convicção de que Deus quer usar os nossos filhos, as nossas crianças. Nós estávamos aqui antes do culto conversando com os pais que trouxeram os filhos para a oficina de aquarela, dizendo para eles, nós não estamos brincando com os filhos de vocês. Eles não estão depositados num guarda-volumes ali embaixo. Nós estamos investindo nessas crianças para que mesmo prensadas, para que mesmo esmagadas pelo mundo, para que mesmo desafiadas e dizendo, e aí? Você prova ou não prova? Você é nosso ou não é? Ele vai produzir uma luz que em meio às trevas resplandece. Não há trevas que resista à luz. Quando a luz chega, as trevas se vão. Os filhos do homem que teme ao Senhor resplandecem
a luz de Cristo. Em meio às trevas, eles vão resplandecer. E por fim, numa quarta prensa, esse azeite, esse óleo extraído, é levado agora para servir como bálsamo, como remédio, como purificação. A promessa do Salmo 128 diz: aquele que teme ao Senhor tem a sua esposa ao seu lado como alegria e tem nos seus filhos adoração, alimento, transformação de sabor, luz, e tem neles bálsamo, remédio. A gente vive num tempo de tanta gente ferida, de tanta gente magoada, de tanta gente entristecida, depressiva. Deus quer usar os nossos filhos para curar essas pessoas. Seja por um abraço, seja por uma palavra, seja por um gesto, uma atitude, um carinho. Pessoas serão curadas através da vida dos teus filhos. Através da tua geração, pessoas serão curadas. Corações despedaçados serão refeitos. Porque essa é uma promessa feita para aquele que teme ao Senhor. E aí, você vê em tudo isso, neste homem que marcha, que avança, que testemunha, que declara, que fala de Deus, que vive em atitudes. Nesta mulher alegre, generosa, não rixosa, e nestes filhos que iluminam, que adoram, que transformam ambientes, que curam. Você vê em tudo isso Deus se apresentando à humanidade. Deus se manifestando a um mundo em crise. Por meio desta família que serve. Por meio desta família que se dedica, que se devota, que se entrega. O salmista diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós vivemos tempos em que, com razão, muitas preocupações tomam os nossos corações. Deixa eu te dizer, esse é o tempo, esse é o momento de você trocar essas preocupações pelo temor ao Senhor, pelo serviço devotado a Ele, pela entrega a Ele diante do seu altar. O homem que teme ao Senhor é bem-aventurado, marcha, avança e tem promessas para sua casa. Eu falei contigo que não estou desconectado da realidade. Sei que talvez alguns aqui não estejam dentro desse contexto, desse parâmetro de família. Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus transforma toda e qualquer realidade. E estas bênçãos podem se manifestar na tua casa e na tua família. Talvez você é uma mãe que está batalhando com os seus filhos sozinha. Talvez você é um pai que se distanciou um pouco dos filhos. Por alguma circunstância, alguma situação, chegou a esse momento. Deus, hoje, neste tempo presente e daqui por diante, está comunicando ao teu coração e dizendo: eu ainda posso manifestar essa bem-aventurança, essa alegria sobre você. Na direção dos teus filhos, na direção da tua geração e das coisas que você vai experimentar daqui em diante. Olhe para estas promessas
Olhe para isso e comece tudo do começo, temendo ao Senhor, honrando e reverenciando a Deus, entregando o teu coração completamente para Ele. Não é isso que o salmista declara? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o restante, o tudo, o que fica, Ele fará. Eu vou repetir isso para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, Fagner, mas eu não estou nesse parâmetro. A minha família não está assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E daqui em diante, deixa Ele fazer, deixa Ele efetuar, deixa Ele realizar. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a curvar a tua cabeça, eu quero orar contigo. Pai, nossas casas, nossas famílias estão diante do Senhor. Há promessas na tua palavra, Deus, para nós. E nós queremos dar este primeiro passo. Nós queremos reverenciar o Senhor. Nós queremos temer com todo o coração ao Senhor. Te honrando em tudo que fazemos. Te honrando em todas as nossas atitudes. Não somente com o nosso lábio, não somente com as nossas palavras, mas honrando ao Senhor com as nossas vidas. Ensina-nos, Deus, este caminho. Espírito Santo, molda as nossas vidas e o nosso coração para esta caminhada de temor, para esta caminhada de reverência. E assim, entregando o nosso caminho ao Senhor, se abre diante de nós a esperança e a perspectiva de que o Senhor vai realizar tudo, completando nossas casas, completando nossas famílias, completando nosso coração, guardando nossos filhos. Talvez algum pai ou mãe entrou aqui hoje, Deus, com uma preocupação enorme, com questionamentos acerca do futuro dos seus filhos. Troca essa preocupação por uma esperança. Troca este medo por uma esperança de que o Senhor é fiel para cumprir uma promessa. Que nossos filhos sejam adoradores, encontrados pelo Senhor, porque Jesus falou que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, que prensados pelo mundo, eles te adorem e sejam encontrados pelo Senhor. Que os nossos filhos produzam transformação de sabor, num mundo cheio de notícia ruim, num mundo cheio de más notícias, que eles transformem ambientes com alegria, para a glória do teu nome. Que os nossos filhos, Senhor, possam iluminar, que nossos filhos resplandeçam a tua luz. Ah, Deus, que eles sejam um bálsamo, que eles sejam cura, que eles sejam renovo do Senhor em muitos corações. Nós nos apresentamos diante do Senhor, entendendo nossas limitações, mas confiantes de que o dono da promessa é fiel para cumprir. O Senhor não nos deve nada, mas a tua palavra nos fez uma promessa sabendo da nossa imperfeição. É graça, é graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor desejou assim fazer. Realiza isso no meio da tua igreja, realiza isso no meio do teu povo e glorifica o teu nome nas nossas famílias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.